Em relação ao extrativismo praticado no Brasil, bom, nós precisamos destacar que o Brasil, dentro das suas características naturais, o Brasil é rico em biodiversidade. Então vamos falar um pouco sobre o extrativismo vegetal e o extrativismo animal no Brasil. Nós temos no Brasil a presença de praticamente todas as formações vegetais que existem no mundo. E nós temos no Brasil um grande destaque para formações florestais. Nesse caso, principalmente as florestas quentes e úmidas, né? Que são as florestas tropicais e equatoriais. Lembrando, nós temos no Brasil, né, o maior bioma, a maior biodiversidade do planeta, que é o bioma da Amazônia. Claro que esse bioma não está só em terras brasileiras, mas em torno aí de 60% praticamente desse bioma, tá? Está dentro, aliás, em torno de quase 60% do nosso território é coberto por esse bioma. Tudo bem que já perdemos boa parte dele, mas nós temos no Brasil uma diversidade, uma variedade muito grande em espécies vegetais principalmente. Só que, claro, as principais áreas, né, envolvendo extrativismo vegetal no Brasil estão concentradas hoje lá na região da Amazônia. Infelizmente nesse bioma. O Brasil já perdeu muita formação florestal. O Brasil já teve muito mais florestas. Né? É só lembrar que toda a nossa fachada litorânea praticamente era ocupado, né, pela Mata Atlântica, pela floresta tropical, e hoje o que resta dela é muito pouco. Lembra do o primeiro ciclo econômico nosso, praticamente, não considerado um ciclo econômico, já foi a retirada do pau-brasil, né, que era uma das espécies da floresta tropical, da Mata Atlântica, certo? E de lá para cá a exploração de madeira do Brasil sempre foi crescente, né, o que reduziu praticamente muito as nossas coberturas florestais. Mas hoje a maior concentração está lá realmente na Amazônia, o que vem preocupando muitos ambientalistas, não é? Porque nós temos, né, uma extração muito grande de madeira e uma retirada muito grande de árvores da floresta. Não é o único recurso que nós temos, moçada. Se realmente fosse feito uma sistematização na exploração da Amazônia brasileira, a madeira não é o único recurso. Nós temos lá uma riqueza muito grande, né, em espécies para se retirar gomas elásticas, né, como é o caso aí da seringueira, borracha, né, ceras vegetais, né, muito alimento, muito produto fármaco que seria aproveitado no setor, né, da indústria de medicamentos, tá? Mas infelizmente o foco maior é a madeira e é o que vem realmente comprometendo muito, né, as nossas coberturas florestais e não diferente agora para a região aí da Amazônia, tá? Não diferente aí para a região da Amazônia. É, no que diz respeito aos produtos do extrativismo animal, então no Brasil nós temos a prática da pesca no Brasil, ela não, ela não evoluiu, ela não desenvolveu tanto. Mesmo que nós tenhamos um litoral muito extenso, falando um pouco da pesca oceânica, da pesca marítima, né, atividade de pesca então nas águas oceânicas, nós temos um litoral de quase 9.000 quilômetros de extensão. Nós temos um destaque no Brasil, né, as águas oceânicas do Brasil em quase toda a sua extensão são águas quentes, o que possibilita uma grande variedade, uma grande diversidade em espécies e cardumes até numerosos. Mas nós não tivemos no Brasil uma evolução muito significativa da pesca industrial. Nós temos no Brasil muito mais a pesca artesanal. Então nós não temos aí muita ameaça envolvendo espécies de peixes das águas oceânicas no Brasil, certo? Tanto que não é muito hábito do brasileiro o consumo de frutos do mar. Se bem que a maior parte da população, né, hoje está concentrada na faixa litorânea. Mas nós temos aí a pesca, além da pesca do litoral brasileiro, nós temos a pesca fluvial. Aí sim, aí nós temos um certo comprometimento, né, pela pesca predatória. Isso acontece muito nos rios brasileiros.
Temos rios piscosos, mas já existe comprometimento. Muitos rios brasileiros estão sujos, estão poluídos. Nós temos aí também a construção de barragens, né, que mudam muito o ambiente, a formação dos lagos artificiais causando um processo de eutrofização, que alteram muito o pH da água, né, dificultam o processo de reprodução de muitas espécies de peixes. Então existe esse tipo de comprometimento, certo? Em relação à pesca, principalmente, ela até um certo ponto, nessa questão, sendo ela predatória. A caça, no Brasil, a caça ela existe, ela é praticada, muitas vezes, e na maioria até de forma clandestina. A caça não é uma atividade legalizada no Brasil, se bem que ela é praticada, tá? O que acaba comprometendo muito determinadas espécies. E o que nós temos envolvendo, né, é a famosa biopirataria. Essa biopirataria é o que mais movimenta dinheiro no Brasil hoje. O Brasil tem muitas espécies exóticas, né, em relação a animais, aves, enfim. E o comércio hoje envolvendo essas espécies, até mesmo de peixes, né, é muito grande. A biopirataria é uma das atividades que também movimenta muito dinheiro no mundo inteiro. Então, a prática dessa atividade acaba comprometendo muito, principalmente aquelas espécies ameaçadas de extinção, já que nós tivemos muita mudança de bioma no Brasil, muita mudança de ecossistema e muito comprometimento deles. Então, dentro dessa questão. Tá? Então, aí destacando o extrativismo vegetal e o animal. No que diz respeito ao extrativismo mineral, esse é um grande destaque no Brasil. A nossa estrutura geológica, ela permitiu, tá, ao Brasil a presença de muitos minerais metálicos. Em torno de 36% da estrutura geológica brasileira, ela é cristalina. E desse total de terras e de terrenos cristalinos do Brasil, em torno de 4% teve formação na era proterozoica, que foi exatamente, em relação às eras primitivas, a era de formação dos minerais metálicos. Então esse é o nosso grande destaque. Minerais metálicos, principalmente. Entre eles o minério de ferro, alumínio, manganês. Mas nós temos no Brasil também, é claro, a presença de petróleo, né? Não esquecendo que o Brasil é um grande produtor de petróleo e que a maior parte do nosso petróleo, inclusive, sai da região da plataforma continental, né? Que é uma das unidades do relevo submarino. E nós temos no Brasil importantes áreas mineradoras, né? Como vocês vão observar no mapa, o destaque feito, né, principalmente aí aos minerais metálicos, como eu disse, ó, o ferro, o manganês, a bauxita, que é o minério de alumínio. E aqui está se destacando já o sal marinho, né, a extração feita, portanto, aí, das águas oceânicas. Mas o nosso maior destaque são os minerais metálicos, né? Tanto que no Brasil nós temos importantes áreas mineradoras, né, envolvendo a exploração desses recursos minerais. Tá? No mapa você consegue visualizar um pouco essa variedade, essa diversidade, né? Nós temos aí ferro, nós temos aí o alumínio, nós temos ouro, cobre, nióbio é uma das nossas maiores riquezas. O nióbio é um mineral raríssimo na natureza e nós temos em torno de 98% das reservas mundiais estão aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, tá? E a extração, portanto, desses minerais, como eu disse, ocorre em áreas mineradoras muito importantes. Então nós temos, né? Vamos dar um destaque aqui ao famoso quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero é uma das mais importantes áreas mineradoras do Brasil. Por que quadrilátero? Você vai observar até no quadro ao lado, né? Você vê ali na cor laranja, né? Você vê aí a figura de um quadrilátero. Então são 4 cidades de referência, tá? A cidade de Belo Horizonte, Santa Bárbara,
Mariana e Congonhas. Essas são as 4 cidades que representam os vértices do Triângulo Mineiro. Lembrando, tá, que nós temos aí a maior área mineradora do Brasil. Essa área ela corresponde a aproximadamente 7.000 quilômetros quadrados de área mineradora, tá? E uma grande concentração do minério de ferro. Uma das maiores jazidas mundiais de minério de ferro nós temos dentro dessa região, certo? Além, claro, do minério de ferro, a extração nessa área é feita também de ouro, de manganês, tá? É a maior área produtora. Em torno de 60% da produção brasileira de minério de ferro sai do quadrilátero ferrífero, tá? Grande parte dessa produção ela é exportada. O Brasil hoje exporta praticamente 70% do minério de ferro extraído do Brasil. 30% fica para o nosso mercado interno, para consumo principalmente para o nosso setor industrial. Então essa é uma das áreas mais importantes. Toda a produção que sai do quadrilátero é transportado pela ferrovia, tá? Que serve essa área mineradora, tá? Não uma só, são várias ferrovias, inclusive, mas que levam essa produção até o porto de Tubarão, em Vitória, né? Que é a capital aí do Espírito Santo. E aí, então, o processo de exportação, tá? Mas é uma das grandes áreas, uma das maiores áreas mineradoras que nós temos aqui no Brasil, tá?